para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço o entendimento da Tua Palavra. Neste momento, Pai, eu peço revelação, eu peço compreensão, ó Pai. Eu peço a ministração do Teu Santo Espírito sobre todos os ouvintes da Tua Palavra. Que nenhum de nós, ó Pai, saia daqui da mesma forma, mas que nós possamos ser transformados, ter a nossa mente renovada. Que aqueles, ó Pai, que nos acompanham pelas redes sociais, também sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a visão de Jesus sobre o cego de nascença. Meus irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Toda a cédula, toda a dívida que era contra nós, o Senhor Jesus cravou na cruz do Calvário e arrancou todo o mal que era contra as nossas vidas. Esta é uma verdade para nós que vivemos o Evangelho e que vivemos em cima da pregação do Senhor Jesus, propagada pelos santos apóstolos e pelos pais da igreja, e chegou até nós. Porém, meus irmãos, nós estamos aqui findando o ano de 2024, mas para estas pessoas aqui, nada disso que nós lemos agora, essa carta de Paulo aos Colossenses, não havia sido escrita. Aquele homem que estava ali, sofrendo, ele não conhecia esta graça, ele não conhecia este favor, mas Deus resolveu, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelar o seu poder na vida daquele homem, assim como Ele quer revelar o seu poder em minha vida e na sua vida. É assim que Deus trabalha. E veja, o Senhor Jesus estava passando, e Ele, Jesus, viu o homem cego de nascença. Jesus viu. E olha o que a palavra de Deus diz. E os seus discípulos lhe perguntaram, porque como eles estavam ali ao redor, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, meus irmãos, que quando nós estamos diante de um sofrimento, na maioria das vezes, a mesma pergunta que os discípulos fizeram, que os apóstolos fizeram a Jesus, é a que vem na nossa mente. O que é que eu fiz para merecer este sofrimento? É uma pergunta. A outra, o que esta pessoa fez para merecer este sofrimento? Por que existe tanto sofrimento, tanta dor, tanta dificuldade nesse mundo? São perguntas recorrentes. Só que neste caso, os apóstolos, eles já direcionaram. A pergunta deles foi específica, dizendo assim, já com uma certa certeza: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eles já viam um erro, eles já viam uma falha na doença, na cegueira, na deficiência. Eles já viam como se fosse algo oriundo ali de um mal que tanto seus pais ou ele tivessem praticado,
para que ele nascesse cego. Mas a resposta de Jesus, a visão de Jesus, foi totalmente diferente dos seus apóstolos. Jesus, ele dá uma palavra dizendo: nem este pecou, nem os seus pais, mas foi assim, ou seja, ele nasceu cego para que se manifestem nele as obras de Deus. O próprio Deus quis que aquele homem nascesse cego, para que ele fosse curado pelo seu Filho Jesus Cristo. Embora, meus irmãos, para nós, muitas vezes é difícil esse entendimento. Imagine para aquelas pessoas daquela época, eles não entendiam dessa maneira. Jesus continuou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ou seja, um milagre aconteceu na vida daquele homem. Ele era cego desde o seu nascimento, ele nunca tinha enxergado nada, mas bastou Jesus entrar na vida dele e o milagre aconteceu. Ele passou a enxergar, porque no caso ele nunca tinha enxergado, então ele passou a enxergar. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Disse-lhes, pois, como se lhe abriram os olhos? E respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. O testemunho deste homem era claro. Ele contava para quem perguntasse, como vocês viram. Não havia nenhuma dúvida. E tanto é que os seus vizinhos foram confirmar com ele: é você mesmo? E ele confirmava: sou eu. Era você que era cego e agora não é mais? Sim, sou eu. Ou seja, quando Jesus Cristo opera uma obra na vida de alguém, não tem como esconder. A obra de Deus na sua vida não ficará escondida, porque o próprio Jesus falou: para que se manifeste nele as obras de Deus. Então a minha oração é que as obras de Deus se manifestem na sua vida, é que as obras de Deus se manifestem no meio de nós, porque uma vez que a obra ela é feita por Deus, jamais ninguém pode negar, porque existe um antes da obra de Deus e o depois da obra de Deus. Antes cego e depois curado, restaurado e transformado. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Esta obra extraordinária causou um alvoroço. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis que ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este era nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos.
ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Veja, toda essa discussão em torno do homem que recebeu o milagre, era para estar todo mundo comemorando, era para estar todo mundo vibrando, dando glória a Deus, mas não. Um grupo de pessoas foi investigar o milagre, e eles chamaram os pais para que comprovasse se aquele era o filho deles de verdade. E os pais, o pai e a mãe, comprovaram: sim, este é o nosso filho. Sim, nós comprovamos que ele nasceu cego, mas como ele vê agora, nós não sabemos. Pergunte para ele porque ele tem idade. Entenda uma coisa: a obra de Deus na vida de uma pessoa, ela vai ter aceitação por determinadas pessoas e ela vai ter rejeição por outra parte das pessoas. Nem todo mundo vai dar glória a Deus pela obra de Deus na sua vida. Nem todo mundo vai se alegrar porque você mudou de vida, porque você foi transformado. Muitas pessoas vão enxergar isso com os olhos ruins. Muitas pessoas vão enxergar isso de outra maneira. Mas o que é que aquele homem fez? Ele não mudou o seu testemunho. Ele continuou dizendo: ele é um profeta, porque ele me restaurou, ele me curou. Irmãos, aqui nós aprendemos algo da parte de Deus. Nós não conseguimos viver na presença de Deus pela opinião das pessoas, porque ora as pessoas vão concordar com a gente, e ora as pessoas vão discordar. O que você vai viver com Deus é entre você e Jesus Cristo. Compreende? É uma vida que você tem na presença de Deus. Não é uma experiência com o pastor da igreja, não é uma experiência com um templo religioso, mas é com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Jesus que estava aqui restaurando cegos está hoje no meio de nós. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu vou para meu Pai, mas voltarei para vós. Eu não vos deixarei órfãos. O mesmo Jesus pode operar nas nossas vidas hoje, neste momento, neste instante. Olha quanta revolução, olha quanta coisa aconteceu, e tudo isso aqui por causa de um milagre. Tudo isso aqui porque aquele homem recebeu algo da parte de Deus. E vocês vejam que chamaram ele pela primeira vez. Agora, a partir do versículo 24, fala assim, ó: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, de que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença, e se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha o testemunho deste ex-cego. Isso é que é um testemunho verdadeiro de alguém que ele passou agora a ser um pregador para aqueles que se opunham a Jesus,
para aqueles que se opunham ao Evangelho. E ele se levanta e fala: nunca antes se ouviu falar que um cego de nascença tenha enxergado, mas isso aconteceu. Eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, esta obra poderosa de Deus é uma obra irreversível. Quando Deus ele faz um milagre, quando Deus transforma uma pessoa, não tem como negar a transformação. Está aqui o testemunho vivo deste homem. Aquelas pessoas, irmãos, elas queriam mudar o depoimento dele. Aquelas pessoas queriam que ele negasse a sua fé, que ele negasse que Jesus o tinha curado, que ele dissesse que Jesus era um homem pecador, mas ele não falava isso. Sabe o que acontece, irmãos? As pessoas, elas não sabem reconhecer a igreja de Jesus, a presença de Jesus, a obra de Jesus, e muitas pessoas se aproximam falando o seguinte: não, saia desta igreja, negue este ministério, vire as costas e vá embora. Por quê? Porque esta obra não é de Deus, esta igreja não é de Deus, este ministério não é de Deus. Mas como não é? Se foi aqui que Jesus me curou, se foi aqui que Jesus me salvou, se foi aqui que Jesus me batizou com o Espírito Santo, se foi aqui que eu conheci a Ele. Irmãos, nós não podemos cair na história dos fariseus. Nós não podemos ser enganados por aqueles que não têm experiência com Deus, que não têm vida com Deus e que querem denegrir a imagem da obra de Deus. Mas a obra de Deus, irmão, ela fica aí viva para todos verem. Esta é a obra de Deus. Dá glória a Deus, eles falavam. Esse homem é um pecador. Ele disse: não, Deus não escuta pecadores. Ele é sim alguém de Deus para a minha vida. É assim que funciona, meus irmãos. Deus ele tem operado através de pessoas que representam o Senhor Jesus nesses tempos que nós estamos vivendo. E quando esta obra poderosa aconteceu em mim e aconteceu em você, não tem como as pessoas nos demoverem desta obra. Não tem como as pessoas, porque é a obra de Deus, igreja. É a obra do Senhor em nós, não é uma obra de homem. Se fosse pelo homem, você não estaria aqui. Se fosse pelo homem, eu não estaria aqui. Mas nós estamos aqui por Jesus. Então ninguém pode arrancar isso deste homem que testemunhou. E quanto mais as pessoas tentavam forçá-lo, mais ele tinha certeza: foi Jesus que me curou. Foi Jesus que me salvou. Foi Jesus que fez a obra em mim. Quando os fariseus não conseguirem te levar da presença de Jesus, eles vão fazer isso aqui, ó. Olha só. Responderam eles, versículo 34, e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Aquelas pessoas que queriam te convencer, queriam te arrastar, queriam te levar, né? Eu já falei para vocês de uma nova filosofia, queria ter um tempo de mesa com você, resumindo uma conversa fiada, um papinho, para ver se engana alguém. Sabe como é que funciona? Irmãos, nós fomos formados na pregação do Evangelho, na pessoa de Jesus. Não vai ser um bate-papo que vai nos enganar, que vai nos tirar da presença de Deus. Aí chega no final, ele foi chamado de pecador. Você é nascido todo em pecado e ensinas a nós. Ou seja, eu não quero aprender nada com você. Já que você não quer ficar do nosso lado, vai embora. E mandaram ele embora. Nem então, naquele lugar que estavam te chamando, eles nem te querem mais lá. Por quê? Porque lá eles estão do outro lado. Eles estão querendo que você negue a obra de Deus na sua vida, irmão. Eu vou falar uma coisa para você: é impossível negar a obra de Deus na minha vida. É impossível negar a obra de Deus na sua vida. Foi Deus que realizou. Então não tem como. Ninguém vai nos afastar desta obra. E aí, Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus?
E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Então você está no lugar certo, você está na presença de Deus, e é Jesus que tem falado com você. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Ele se ajoelhou diante da presença de Jesus. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus, ele deixou bem claro: eu não me relaciono com os fariseus, com aqueles que não querem viver para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, mas é para aqueles que querem viver só para a sua glória. Irmão, é muito fácil você saber se você está na igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a presença de Jesus só exalta Jesus, só glorifica Jesus, só exalta o nome do Senhor. Ele não critica Jesus, ele não critica a obra de Deus. Ele diz: se Deus está fazendo, deixa ele fazer. Se Deus está operando, deixa ele operar. Muitas pessoas, irmãos, tinha alguns colegas da escola que estudavam comigo na mesma sala de aula. E quando eu me batizei, no dia 10 de dezembro de 1989, esses amigos meus ficaram sabendo. E aí, alguns deles, uns 3 ou 4, foram à minha casa. Interessante. E eles foram lá para me convidar para um culto na igreja deles, que até era um culto para juniores, adolescentes, assim, um culto à tarde. Eu falei: mas por que vocês nunca me chamaram para ir à igreja se vocês são crentes? Eles não souberam me responder, mas eles falaram assim: mas a gente veio aqui para te falar que a igreja que você está é uma seita. Você já viu os símbolos desta igreja? Lá tem um boi, lá tem a cara do homem, lá tem a cara da águia, tem a cara do leão. Aquilo ali são símbolos de ocultismo. Ali não é uma igreja de Jesus, não é uma igreja de Deus. Eu falei: mas como não? Se eu entrei lá e ouvi a voz de Jesus falando comigo, eu tenho certeza que lá é uma igreja de Deus, é uma igreja de Jesus. Aí eles emendaram falando assim: mas lá é uma igreja que não tem doutrina. Você precisa estar numa igreja que tem doutrina. Eu falei para eles assim, eu falei: olha só, vocês podem ficar com a doutrina de vocês, com o que vocês chamam da igreja de vocês, porque eu vou continuar no lugar onde Jesus falou comigo, onde Jesus me chamou, onde Ele operou a obra na minha vida. E o que a palavra de Deus diz? Que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Porque essas pessoas que querem nos afastar da presença de Deus são os fariseus. Eles não convidam, porque talvez, meus irmãos, se eles tivessem me chamado antes, ou se eles tivessem falado de Jesus para mim, talvez eu tivesse ido com eles para tal igreja que eles diziam que era a igreja de Deus. Mas na verdade, eles nunca se importaram de falar de Jesus para mim. Eles nunca se importaram de me fazer um convite sequer. Mas depois que eu desci as águas do batismo, que eu já estava salvo, que eu já estava pronto, eles queriam me levar. Só, irmãos, que entenda uma coisa: quando Deus faz uma obra na sua vida, você nunca abandona Jesus. Você sempre vai estar na presença de Jesus, na porta que Deus abriu para você, e você vai ficar nela até o arrebatamento da igreja, ou até a sua partida para o céu. Não tem volta.
Aquele homem ajoelhou e adorou ao Senhor, e Jesus continuou o seu ministério, Jesus continuou a sua obra, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos entrar 2025 continuando a obra de Deus, continuando o serviço do Senhor, continuando glorificando a Deus, porque nada e nem ninguém vai nos enganar, ou vai dizer uma coisa para nós que não é verdade. Nós vamos continuar firmes com Jesus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, a tua palavra diz